Cristologia, aula de número 3. Estarei falando com vocês agora sobre a pessoa de Jesus Cristo no Velho Testamento. O máximo que nós podemos retroceder é até Gênesis capítulo 1, versículo 1. Anterior a isto, o campo pertence à filosofia e não à teologia. Por isso nós podemos retroceder de Malaquias a Gênesis. E vamos procurar Jesus Cristo no Velho Testamento. João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas João 1:1 está antes de Gênesis 1 e 1. Por isso, nós devemos partir de Gênesis. Onde está Jesus Cristo no Velho Testamento? No Antigo Testamento, ele é a palavra. Algo mais? Não. Nada além da palavra. Muitas pessoas querem enxergar Jesus aonde ele não está. Querem pensar, por exemplo, que Melquisedeque, sumo sacerdote de Salém, seja Jesus Cristo pré-encarnado. Não é isto. Melquisedeque é Melquisedeque. Jesus Cristo é Jesus Cristo. Melquisedeque não é Jesus Cristo pré-encarnado. Outros também querem enxergar Jesus Cristo como aqueles anjos que apareciam ao longo da antiga aliança, como o anjo que se apresenta como os príncipes dos exércitos do Deus Altíssimo a Josué. Dizem que ali é Jesus Cristo, porque ele recebe a adoração de Josué e anjo não recebe adoração. Não, aquele anjo, ele recebe a adoração, mas a adoração não era para ele. Ele estava representando Jeová. E como representante de Jeová, os anjos poderiam receber a adoração. Não para eles, mas para Jeová. Por isto, Abraão também vai se inclinando em terra até os anjos, e os anjos recebem também a inclinação de Abraão. Mas não se trata de Jesus Cristo pré-encarnado. Nem mesmo aquele anjo que apareceu na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego também não é Jesus Cristo. No Velho Testamento, Jesus, ele é somente a palavra. Este é o conceito neotestamentário. Tenha certeza, se um daqueles anjos, ou até mesmo Melquisedeque, fosse Cristo pré-encarnado, pelo menos uma vez em um dos 27 livros do Novo Testamento, isto seria atestado para nós. Nenhum dos apóstolos falou isto. Nenhum dos apóstolos ensinou isto. Agora, na carta aos Hebreus, se fala de Melquisedeque, que é o representante do Filho de Deus. Ele é uma alegoria, ele é uma figura de Cristo. Trata-se de tipologia. Na tipologia, você vai encontrar Jesus realmente representado por vários tipos que estão no Antigo Testamento. Aí você vai ter um material vastíssimo para encontrar Jesus no Velho Testamento tipizado. Só isto. Ali ele foi apresentado por trás dos tipos. Por exemplo, Abraão é um tipo de Cristo. Isaac também é um tipo de Cristo. Jacó, outro tipo de Cristo. José, Moisés, Josué, Davi, Salomão. Essas personagens representam alguma característica do grande ungido que há de chegar lá na frente.
Mas cada uma dessas personagens são personagens distintas. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua própria história, sua historicidade. Cada um tem sua própria biografia. E algum traço é uma tipologia do Cristo, mas não a totalidade das pessoas. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus, no Antigo Testamento, é um mistério que Deus havia oculto desde a fundação do mundo. Mistério porque, sem a revelação do Novo Testamento, não haveria como saber sobre a pessoa de Jesus. Só sabemos da pessoa de Jesus por causa da revelação do Novo Testamento. Do contrário, ele continua como sendo um mistério insondável. Mas essa tipologia do Antigo Testamento, ela é riquíssima. E Cristo ele vai se apresentando através dos tipos e também das sombras e desses mistérios que existem ali. Vou mostrar para vocês. Vá para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando se fala que Deus criou os céus e a terra, aqui está falando das duas naturezas de Jesus. A natureza do céu, que é a natureza divina, e a natureza da terra, que é a natureza humana. Deus criou os céus e a terra, e esse texto está falando sobre a encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo terá as duas naturezas, a celestial e a terrena. Vamos continuar. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se fala que o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas, é o mesmo Espírito que vai se mover sobre Maria, para que Maria gere o corpo de Jesus. Aqui diz Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Neste momento, existe uma tipologia. Este haja luz é Deus gerando Jesus Cristo. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ainda representa o momento em que Jesus ele vai surgir da água do batismo. Porque quando disse Deus, apareça a porção seca e as águas se ajuntam em um só lugar, e então a humanidade de Jesus vai se mostrando por baixo das águas que estão batizando o corpo de Jesus. Quando Cristo foi gerado em Maria, ele estava em seu útero. Ele estava banhado pelo líquido aminoácido. Ele estava banhado pelo líquido amniótico, aliás. Esse líquido amniótico é a bolsa d'água onde todos nós somos gerados. E na hora que nós nascemos, nós rompemos com a bolsa e os seus líquidos amnióticos e nós viemos à luz. É a terra saindo de debaixo das águas e a água dando lugar à terra. Você percebe que se você aprender a estudar tipologia no Antigo Testamento, Jesus Cristo ele vai se mostrar presente em praticamente todas as páginas do Antigo Testamento. Não como uma pessoa pré-encarnada, mas como uma pessoa pré-revelada. Revelada nos tipos, nas sombras. Exemplo. Vá para o episódio de Elias. Elias, ele pega e ele entra na caverna. E na caverna ele permanece até que a voz de Deus o tira de lá. O que representa Elias? Elias é Cristo.
é Cristo, e a caverna. A caverna representa a sepultura de Jesus e a sua descida ao inferno. Elias, ele sai de cena depois de haver vencido os profetas de Baal e de Azera. Cristo também, ele desafia o paganismo que existe no mundo, nos demônios e em Jerusalém, e depois ele vai embora. Quando ele vai embora, ele vai pela morte. E esse ir pela morte, ele entra na sua sepultura, assim como Elias entrou na caverna. Elias só saiu da caverna por causa da voz de Deus que o tirou dali. E quando o tirou dali, ele foi para ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. O mesmo aconteceu com Cristo. A voz de Deus foi, o tirou do mundo dos mortos, e em seu lugar o Espírito Santo veio. Você percebeu? A mesma coisa aconteceu com Jonas. Jonas esteve no útero da terra, representando a morte de Jesus e a ressurreição. E muitos historiadores cristãos chegam a dizer que, de fato, Jonas chegou a morrer. Jonas morreu e Deus o ressuscitou. Portanto, no Antigo Testamento, Cristo está representado por personagens, por fatos, e também ele está tipolizado pelo tabernáculo. O tabernáculo é Cristo, o sacerdócio era Cristo, a nuvem que estava sobre o povo no deserto, Cristo, e assim por diante. Pegue essa chave bíblica e você vai conseguir ver Jesus não como um pré-encarnado, mas representado. Os querubins, quando eles se apresentam, também representam Cristo. Os serafins representam Cristo. Os anjos representam Cristo. Os eventos que aconteceram, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Jordão, ali sempre é Cristo que está se mostrando no Antigo Testamento, até o dia da revelação. Ok? Que a paz seja contigo.